Segue. Vamos seguir. Vamos agora pro papo sério, vamos falar de eleição? Perim, eu quero te ouvir sobre eleições do Inter, acho que das campanhas. Enfim, já te posicionou, quer te posicionar, enfim. Então, eu vou falar francamente, assim, eu saí da política do Inter em 2016, no meio do ano, estava bem satisfeito do que estava rolando na época, mas eu não sabia nada de roubalheira, assim, a gente já conversou na outra live, mas eu estava insatisfeito pelo que estava sendo feito dentro de campo. Discuti com o futebol da época, o senhor Carlos Peregrini, me mandei longe, ele me xingou e eu saí dos grupos, saí da política e tal. Eu não gosto do modelo de gestão do MIG, do modelo de gestão que o vice de futebol gasta e depois todo o resto tem que correr para cobrir. Eu acho que isso vai contra a minha filosofia de responsabilidade fiscal, de gestão. Eu trabalho com números de finanças na área de TI e, cara, eu não consigo ver isso como uma coisa saudável. Eu sei que o Inter é um clube de futebol, o futebol tem que ser futebol, todos os recursos investidos têm que ser para que o futebol consiga melhores resultados, mas não a qualquer preço. Eu tenho os números lá de balanços do clube, e assim, o maior gasto do departamento de futebol da história do clube, corrigido pela inflação, 2019, não ganhou nada. Segundo maior corrigido pela inflação, 2014, ganhou o gauchão. Mas assim, não ganhou nada de relevante, entendeu? E o terceiro é 2017, uma coisa assim. A gente gasta muito e gasta mal, porque não há responsabilidade. E aí, fica a dívida para o outro pagar, para o outro pagar, para o outro pagar. Não é dívida trabalhista. Dívida trabalhista, às vezes, não tem jeito. O cara entra com a ação alguns anos depois, aí vai para a justiça e demora. Não, é dívida de jogador, é dívida que não pagou o atleta, o empresário, o treinador que saiu e tal. Não é dívida trabalhista que a gente está falando. São dívidas que atravancam o fluxo de caixa do clube. E nas gestões do MIG, por isso que eu não estou fazendo campanha declarada para o Marcelo, até fiz bastante campanha na última eleição, mas nessa eu não estou, porque eu acho que ele também errou bastante em muitas coisas, principalmente no futebol. Só que assim, o que eu estou pesando, e assim, estou aberto a todo mundo me criticar e não tem problema nenhum. O que eu vejo assim como um independente que escolheu um lado, eu não tenho grupo político nem nada, mas eu escolhi um lado. Uma gestão que errou muito no futebol, que é a gestão Barcelos, que escolheu mal os treinadores de boa parte dela. Eu não acho que escolheu mal o Ramires, eu acho que faltou respaldo para ele, faltou identificar o que ele precisaria. Eu acho que a gestão estava entrando na hora, aquele elenco não estava adequado para ele, mas muita gente, o Palmeiras queria contratar o Ramires na mesma época, o Inter chegou primeiro, então assim, eu não vou criticar eles por isso, mas o Medina eu já sabia que era um erro. Sabia que era errado. Mano Menezes é um treinador que tem vida curta e que tu tem que cortar logo quando começar o problema. Estamos vendo na TV 3-0 pro Bahia, um treinador que, para mim, já está muito com preguiça de trabalhar. Só que essa gestão, ao mesmo tempo, ela também ficou muito limitada por questões financeiras. E isso a gente está vendo, clube. O clube vem de recordes sucessivos, 5 anos de déficit, o endividamento do clube aumentou barbaramente, os encargos financeiros aumentaram, a gente tem uma taxa de juros recorde no Brasil, todo mundo está sendo afetado, o Alexandre, o Anderson, o Alexandre Perinho, o Felipe Cunha estão afetados todos os dias por isso. O clube também é. Só que aí o que o clube pode fazer para isso? Gastar que nem um doente mental ou ter um pouco mais de responsabilidade. Isso eu vejo nessa gestão, eu enxergo ações práticas e que acabam sendo ruins. Eu acho que faltou essa gestão, eles comunicarem isso melhor ao torcedor. Eles tinham que dizer assim, não tem dinheiro, porque estamos pagando. Um amigo meu, Vitor Falkenbach, falou assim, num grupo para mim, semana ontem, eu acho. Uma dívida que é pura absoluta irresponsabilidade da direção, foi uma nota oficial. O Inter quitou hoje a dívida que tinha com o jogador Inácio Espoco, que veio ao clube em 2013, saiu em 2014, na gestão do adrenalina. Coloca lá, 2014, e que só foi paga hoje, porque as gestões posteriores não quiseram pagar. Porque se tu gasta o recorde de dinheiro no departamento de futebol, tu não pagou no final das contas, é uma decisão deles. Então, assim, esportivamente, acho que a gestão Barcelos não foi, principalmente os primeiros semestres. Cara, os primeiros semestres é o que tu consegue ganhar o Campeonato Gaúcho, ter um pouco de base na Copa do Brasil e não passar vexame naquelas bases iniciais. O Inter só fez fiasco nos primeiros semestres, 3 anos da gestão. Os da Copa do Brasil, assim, o melhor que a gente chegou foi ser eliminado pelos reservas do América de Minas. Mas tem todo um resto aí, tem todo um contexto em cima disso. E eu acho que nesse contexto faltou comunicação, faltou.
Mas eu não vejo... O Miguel, a oposição do Inter é tão ruim, na minha visão, tão ruim, que eles passaram 3 anos na oposição, de uma gestão que não ganhou nada. Qualquer candidato que tivesse sido pensado por eles, talvez ganhasse a eleição. Porque não teria ranço, não teria não sei o quê. Isso aí. O Mig é tão desesperado de seguir uma linhazinha, o cara tem que ser vice-futebol, depois tem que ser presidente, futebol presidente, que veio um cara que não ganhou nada, que tem um discurso ruim, e que se tu for olhar o projeto dele, porque se ele é um cara bom, ele vai dizer o seguinte, cara, fizeram um monte de cagada e tal, mas olha só, aqui, o plano de governo do nosso grupo não tem nada, vamos colocar proposta de como vai fazer, vamos se preparar para isso. O Roberto Melo abre a boca e fala, o futebol feminino, a base do futebol feminino é horrível. O Inter é campeão brasileiro 2 vezes seguidas, é campeão sub-17, está na final do Brasileiro sub-20. Não é. A base foi... não, mas é 14 para trás. Peraí. Base a gente sabe do que está falando. É 14, mas está falando de sub-17, sub-15, 17. O Inter está cheio de jogador de seleção feminina. Então, ele não se preparou para isso. E ele disse numa outra entrevista, o Inter não tem gerente de futebol também, o Magrão é o quê? Ele é o gerente de futebol do Inter, pode não querer ficar com o cara lá. Ok, isso é uma decisão prerrogativa do presidente, ele tem o poder executivo para isso. Mas ele não pode ser tão mal preparado para uma eleição, para uma candidatura, sem saber, eu fiz 500 horas de projeto. Cara, 500 horas não é nada, Felipe. A gente trabalha com TI projeto, 500 horas de projeto não é porcaria nenhuma. Como é que tu vai fazer um projeto de gestão para 3 anos num orçamento de 400 milhões de reais por ano, 1,2 bilhões em 3 anos, isso de receita ordinária, sem contar liga de futebol, essas coisas assim, sem estar preparado para isso. E aí vai para a eleição e a gente quer ouvir, não só o presidente, mas a gente quer ver o vice, o cara do conselho de gestão, o coordenador da campanha. Aí vem o coordenador de campanha e diz assim, a gente vai escutar o cara lá na Bandeirantes, o Lino Killing, o tio do Perereca, o pessoal chama, mas o Lino Killing. Ele vai lá e diz assim, não, o Melo, Perereca, aquele da Malhação, o Márcio Killing, que adora falar besteira nas redes sociais. Tô nem. Já teve aqui. Um abraço pro Márcio Killing, nosso amigo aí. Não, tô nem. Já briguei com ele. O Estevam Tavares já teve aqui, né? Já. Estevam teve. Abraço pro Estevam. Abraço, Estevam é parceiro. O Lino Killing chegou aqui numa entrevista e falou, o Melo não tem responsabilidade com a coordenação do Teres, do Natanael e tal, porque ele era um vice de futebol e não tinha poder. Tá, mas peraí. Ele era um vice de futebol, não tinha poder, o Inter gastou recorde no departamento de futebol e quem mandava era só o presidente, ele não tinha poder nenhum. Então por que ele saiu do cargo? Se ele estava aguentando a pressão. Eu acho que no modelo de gestão Barcelos, o vice de futebol não tem poder. Tu vê poucas entrevistas do Felipe Becker, eu até achava que ele poderia ter ido melhor, ele não tá bem, eu acho que ele não faz nada, não acrescenta nada, nem que fosse para ser aquele vice de futebol de xingar todo mundo lá e dizer que o juiz é ladrão e depois ficar 6 meses suspenso, estava beleza, entendeu? Ele não é esse cara, eu acho que faz falta. Eu acho que o Barcelos errou nos 2 executivos, eu achei horríveis. O Brax eu tinha nenhuma esperança. O William Thomas eu não tinha nenhuma esperança dele. É um cara que tem histórico todo no Grêmio. É óbvio que não ia dar certo. Era óbvio. E não deu certo. O Brax eu me decepcionei. Eu acho que o Inter até nem demorou muito para tirar ele, mas eu me decepcionei com ele na função. Mas assim, o Inter montou um bom time agora no segundo semestre. Precisa de recheio. O time reserva é muito fraco. A gente falou isso no início da live. Cara, para isso, o que vai fazer? Tem que avaliar pontualmente, tem que usar tecnologia e tem que continuar o trabalho que está sendo feito na base. O Inter disse, em 2018 até 2019, eu não vou considerar 2020 da pandemia, eu vou tirar dessa conta aí, porque eu acho muito injusto. Até eu nem falo do déficit do Medeiros de 2020, porque eu acho injusto. Todo mundo teve um déficit absurdo naquele ano. Então, assim, 2017, 2019, o Medeiros, ele não investiu no CT de Alvorada, porque ele queria investir no CT novo. Só que ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele não liberou as licenças ambientais, ele não fez nada, ficou parada a obra lá, não andou porcaria nenhuma naqueles 3 anos, e o de Alvorada ficou abandonado. Entrou essa nova gestão, pegaram o dinheiro do Roberto, investiram no CT, investiram na metodologia, processo, vocês foram lá, vocês sabem, vocês vão falar mais na segunda-feira com a visita do Bons, mas assim, esse tipo de coisa não pode parar. O Gustavo Grossi era o coordenador da base do River Plate quando eles trouxeram um guri de 11 anos lá de Lujan. É o cara que meteu 3 gols no Brasil hoje. O Brasil perdeu 3-0 no Sub-20, Sub-17, 3 gols do mesmo jogador, o meia esquerdo do River. Que meia? Um meia que era ponta e que pela metodologia deles viram os maiores talentos e colocaram centralizado.
que é exatamente o que eles fizeram com o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho era um ponta e virou meia na base do Inter, e hoje é um fenômeno. Todo mundo sabe que o Gabriel é um fenômeno. O D fez isso com o Wanderson agora também. Cara, o Wanderson tá jogando muito, muito. Tá jogando pro time. O time não tá muito bem, hoje o time é muito instável, Mas, assim, teve jogos que eu fiquei muito bravo com ele. O Fluminense é um jogo que me deixou muito indignado. É um jogo pra ganhar e para de encher o saco, sabe? Mas, assim, esse tipo de trabalho teve com esse. Cara, o Inter teve Diego Cabreira na base, aquilo não funcionava, todo mundo reclamava. Quando essa gestão saiu de 2020, o Inter tinha, alguém me falou, acho que são 70 jogadores no Sub-17, 90 no Sub-20, mais 30 no Sub-23. Somar tudo isso, é muito jogador, é muito dinheiro. Como é que tu vai avaliar tantos jogadores? Ninguém faz isso no mundo, só o Inter fazia. Será que o Inter tá certo e tá todo mundo errado, ou o Inter tá usando um modelo equivocado? Muito provavelmente a segunda opção. E eu não quero isso de volta. Eu não quero que fique empilhando jogadores no Inter para depois gastar na entrada e gastar na saída. Eu quero que o Inter seja mais assertivo. O Inter contratou de menos em 2021, lembra? A gente contratou Palácios, Paulo Henrique, Paulo Vitor e mais um. E já deu errado. Mas foram só 3. Não pode contratar tão pouco assim. Tem que contratar mais. Mas ao mesmo tempo que tu não pode contratar pouco, tu não precisa contratar 11 jogadores e no outro ano mandar 10 embora, que foi como em 2019. Sim. A gente contratou 11 jogadores e no ano seguinte só 9 jogadores. E no ano seguinte só o Lindoso ficou. Lindoso, que não é nenhum craque, mas não era ruim também. Um jogador. Mas, ô, Perim, deixa eu fazer uma pergunta. Depois também o Doutor Carnaval saiu. Eu quero fazer uma pergunta para ele depois.